Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes. Sartori resolveu abrir guerra com o governo federal. Vai encarar o governo no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, Thaline? Exatamente isso, Felipe. O governo gaúcho recuou da decisão inicial de não criar atritos com o governo federal e ingressou no Supremo Tribunal Federal para tentar evitar o bloqueio das contas do Estado em função do não pagamento da parcela da dívida com a União. A ação cautelar foi protocolada pela Procuradoria-Geral do Estado na segunda-feira. Na terça, Felipe, o processo de número 3959 foi distribuído para a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello. A expectativa é de que o ministro se manifeste em poucos dias devido à gravidade da situação financeira do Rio Grande do Sul, conhecida nacionalmente. A ação do Palácio Piratini é preventiva, já que nesse mês, mais uma vez, ocorrerá o atraso do pagamento da parcela da dívida no valor de cerca de 280 milhões, Felipe. Devido ao atraso de julho, o Executivo ficou 9 dias com as contas bloqueadas, perdendo integralmente as gerências sobre pagamentos e transferências municipais, do dia 11 ao dia 20. O desbloqueio acabou acontecendo apenas quando os 263 milhões relativos à parcela foram quitados. No dia 19, Felipe, a gente não pode esquecer, o Ministério Público de Contas representou ao Tribunal de Contas solicitando uma auditoria extraordinária nas contas do governo de 2015. No documento, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino, defendeu o ingresso em juízo para impedir o bloqueio das contas do governo, citando a dignidade da pessoa humana e a impossibilidade material do governo gaúcho para efetivar o pagamento. Da Camino destacou ainda na representação que a sanção prevista no contrato assinado pelo Estado com a União não pode se sobrepor aos direitos da população gaúcha. Dias antes, em entrevista na Federação, o Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles, também havia adotado a iniciativa. Então, tá aí, né, Felipe? O governo recuando e então ingressando no Supremo Tribunal Federal para tentar minimizar o caos em função da crise financeira. Enquanto concedia entrevistas onde respondia que... tergiversava, na verdade, né? Sartori não respondia. Respondia, pois é, pá. A ação que já está pronta há algum tempo, isso a gente sabia, né? Que estava pronta a ação, mas resolveu tomar atitude, que era algo que estava sendo cobrado, né, Thaline? Ninguém estava entendendo tanta passividade. E não é só do Sartori, né? Do atual governo, é dos ex-governadores do Rio Grande do Sul também, não encararam essa briga, né? Exatamente. Nenhum deles encarou, Felipe. Na verdade, não me lembro, assim, de um momento tão crítico que as contas tenham sido bloqueadas em função de atraso nas parcelas. Se a gente olhar a curto prazo, aí, no passado não há uma situação como essa, mas o fato é que a dívida em si precisava sim ser questionada. Essa ação do governo Sartori não questiona a composição e os juros da dívida, mas já há uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal com esse sentido, com este conteúdo, ação ajuizada pela OAB gaúcha, né, Felipe? Mas, de fato, essa questão da dívida é uma das questões fundamentais que precisam ser enfrentadas se realmente a gente quiser aí que o Rio Grande do Sul tenha um fôlego financeiro e consiga se manter aí estável pelos próximos anos. Bom, Thaline, você revela essa situação e também já diz na coluna de hoje que o Tribunal de Justiça está com tudo pronto para enviar o projeto à Assembleia Legislativa, concedendo ali ao governo do Rio Grande do Sul uma parte de 50% sobre os ganhos, né, da aplicação financeira dos depósitos judiciais. Por que não enviou ainda? O Tribunal de Justiça está esperando, Felipe, uma sinalização do Executivo. O Executivo ainda articula internamente o projeto de ampliar a possibilidade de taxa dos depósitos judiciais de 85% para 95%. E espera, obviamente, como nós já mencionamos diversas vezes aqui, um momento político mais adequado. No entendimento de uma ala do governo gaúcho, se este projeto dos depósitos judiciais for para a Assembleia antes da aprovação de elevação de alíquotas de ICMS, as chances do governo de emplacar essa proposta de aumento de imposto serão reduzidas consideravelmente. Então, o governo do Estado segura o envio desse projeto e, obviamente, o Tribunal de Justiça aguarda pela sinalização política do Executivo para encaminhar esse projeto de redução dos juros.
esta é a única coisa que a gente não... que é criticável, né, nessa situação toda, né? Porque nós estamos vendo a penúria, as histórias reais que acontecem, pessoas que estão tendo dificuldade para comprar remédios, para se alimentar, para pagar suas dívidas, e aí a gente não entende esse tempo político, né? Porque se tomar essa ação antes, se chegar esse dinheiro do tribunal antes, se chegar o dinheiro dos 95%, até 95%, mas vai ser 95%, né, dos depósitos judiciais, da possibilidade de sacar os depósitos judiciais, o governo teme que não passe o aumento de impostos, né? E aí a situação daqui a 3, 4 meses vai voltar ao ponto que estamos hoje. Esse tempo político as pessoas não entendem, mas infelizmente é o que está jogando Sartori. Se ele fizer tudo agora, não leva para depois, dezembro, janeiro, a situação volta a se repetir, né? Exatamente isso, Felipe. São tempos distintos da política e da realidade das reivindicações, das demandas e necessidades da população. É um tempo que, estrategicamente, no entendimento do governo, precisa ser administrado, mas a gente não pode deixar de mencionar, como tu falou, essa questão das pessoas, do funcionalismo público, que acaba sendo diretamente penalizado, dos demais contribuintes, que ficam à mercê da insegurança, por exemplo, em função de paralisações, na área da educação também. E o que significa na prática? O tempo político do governo tem uma conta social. Ela gera um prejuízo social, mas pelo menos por enquanto o governo está resolvendo arriscar e apostar nesse plano A. Uhum. Tá certo. Taline, quero agradecer a você aí, parabéns, porque afinal de contas, você inclusive, e aí é o absolutamente normal, né? A gente espera exatamente isso, colegas de outras emissoras, colegas de outros veículos estão repercutindo a tua manchete, porque ninguém tinha essa informação e você aí, com o teu talento e as tuas fontes, conseguiu trazer para os leitores do Correio do Povo, para os ouvintes da Guaíba, esta questão, né, envolvendo o governo do estado indo à justiça reclamar aí da situação que vive. E é bom lembrar o seguinte, não é contra a dívida que nós estamos indo nesse momento contra o bloqueio das contas do estado, né, Taline? Exatamente isso. Não questiona juros nem a composição da dívida. Apenas tenta impedir o bloqueio das contas do Estado, já que a parcela da dívida com União deste mês, que deveria ser paga no dia 31, novamente vai ser atrasada. Taline, está conosco já o vice-presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, que a semana passada, em uma entrevista aqui na Guaíba, Taline, reclamava da falta de atitude de Sartori, falava ainda de Tarso Genro, nesse enfrentamento das questões ligadas à dívida do Rio Grande do Sul. Cláudio Lamacchia, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Taline, bom dia aos ouvintes. A Taline Opitz hoje dá esse furo no Correio do Povo, né, dizendo aí que o governo resolveu questionar o bloqueio das contas do Estado no Supremo Tribunal Federal. Já começa, pelo menos, o governo a fazer um enfrentamento na sua avaliação, Cláudio Lamacchia, da situação? Pois olha, Felipe, primeiro parabenizando a Taline pelo furo e segundo dizendo que de fato isso nos traz já um alento, né? Ou seja, nós temos defendido isso e tu és testemunha exatamente desta linha que nós adotamos já há mais tempo, né, Felipe? Nós temos defendido exatamente isso, ou seja, que o governo do estado do Rio Grande do Sul possa, se somando à sociedade civil organizada, aos poderes constituídos, efetivamente questionar a dívida do nosso Estado com a União Federal. Porque nós entendemos que passa por aí a solução dos problemas de caixa que o governo tem, notadamente a solução imediata, ou seja, os problemas mais diretos que nós temos hoje. Essa ideia do aumento da carga tributária, ela terá um impacto nas contas do governo a partir do próximo ano, e notadamente a partir de fevereiro, porque janeiro terá que ser feita a arrecadação para que o governo possa receber este valor a maior, se eventualmente ele for aprovado, e eu espero que não seja, e portanto o governo fica nesses 5 meses sem uma condição diferenciada agora em termos de recursos. O que poderá ocorrer se de fato o governo parar de pagar esta dívida para a União Federal, que hoje representaria aos cofres do Estado do Rio Grande do Sul algo em torno de 280 milhões por mês. Então, portanto, de forma imediata o governo já teria recursos
para o pagamento do funcionalismo, para investir diretamente na área de segurança, diretamente na área da saúde, né? E é isso que nós temos defendido, de uma forma muito objetiva, porque inclusive entendemos que esta dívida com a União Federal, ela pode estar inclusive quitada. Esta é a ideia que nós temos com relação a este enfrentamento judicial. Taline, alguma questão? Agora, Lamáquia, me atravessei aqui. Não, por favor, eu ia te acionar, exatamente. Lamáquia, a OAB, bom dia. A OAB já ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, mencionei isso inclusive agora há pouco, questionando a composição da dívida e a questão dos juros. Faz bastante tempo que essa ação tramita no Supremo Tribunal Federal. A OAB tem algum tipo de indicativo ou de expectativa em relação a uma manifestação no ministro relator e de um desfecho dessa ação? Olha, Taline, nós temos sim, a Ordem dos Advogados, quando ajuizou essa ação ainda no ano de 2012, nós tivemos esta ideia. Há pouco tempo, nós tivemos e temos esta ideia de que a ação pode sim resolver em grande parte esse problema que nós temos no Rio Grande do Sul, porque no nosso entendimento os indexadores que estão colocados e o anatocismo praticado nos juros, ele é totalmente equivocado e é ilegal. Inclusive decisões já reiteradas do próprio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito ao anatocismo nesse tipo de contrato. Mas nós tivemos, inclusive, eu e o presidente Marcelo Bertolucci, há pouco tempo, numa audiência com a ministra Rosa Weber, que é a ministra relatora, inclusive mostrando para ela as preocupações que nós temos com relação ao Estado, o que está acontecendo aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e lógico que o tempo do Supremo Tribunal Federal é um tempo diferente, muitas vezes, do tempo da vida das pessoas no dia a dia. Nós sabemos que um processo desses, com essa magnitude, e notadamente no que diz respeito ao impacto que poderá ter uma eventual decisão favorável para os outros estados da federação, isto deve ser levado em consideração, né, pelo Supremo. Eu não tenho a mínima dúvida no que diz respeito a isto. Mas o que eu tenho colocado, Taline, é que, de fato, eu entendo que tem que haver, por parte do governo do Estado, um enfrentamento dessa questão. Um enfrentamento que eu digo até mesmo com a judicialização, seja na ação da OAB, seja que o governo não queira entrar com uma ação cautelar inominada incidental na própria ação que a Ordem dos Advogados tem hoje lá no Supremo, mas que o governo então ajuize uma outra ação buscando a revisão, porque nós entendemos que existem elementos muito robustos para que efetivamente nós possamos ter, se não uma declaração de quitação desta dívida, uma redução muito violenta, uma redução muito significativa do saldo devedor da dívida do Estado do Rio Grande do Sul hoje para com a União Federal. E é por isso que tanto eu quanto o presidente Marcelo Bertolucci, inclusive, fomos a Brasília, buscamos exatamente demonstrar e sensibilizar, né, a ministra relatora nesse sentido e nesta linha. Mais uma questão, Taline? Tá ótimo, Felipe. Tá. Deixa eu liberar a Taline. Né? Taline, muito obrigado a você. Parabéns aí, né, pela reportagem de capa do Correio do Povo, né, revelando aí essa ação da Procuradoria-Geral do Estado, né, ingressando no Supremo Tribunal Federal. Parabéns, hein? Obrigada, Felipe. Obrigada mesmo. Um bom dia para ti, um bom dia para os ouvintes, para o Lamáquia e até logo mais no Esfera Pública. Taline Opitz conversou conosco. Taline Opitz conversou conosco, vice-presidente da OAB Brasil, Cláudio Lamáquia. Hoje tem um movimento em Porto Alegre a respeito dessa questão do aumento de impostos que está proposto pelo governador José Ivo Sartori. Como é que vai ser esse movimento? Bem, Felipe, a ideia é exatamente a reunião, como disse, da sociedade civil organizada no estado do Rio Grande do Sul hoje, mostrando aos nossos deputados que nós não estamos favoráveis a esta ideia de aumento de impostos no nosso estado. Aliás, a Ordem dos Advogados está também dizendo que ela está absolutamente contrariada à ideia também da própria União Federal no que diz respeito ao aumento da carga tributária, né? Nós tivemos há poucos dias, por parte da União Federal, o encaminhamento de uma questão, remuneração da folha das empresas, né? Isto impactará diretamente também o contribuinte, e nós entendemos que tanto a União Federal quanto o Estado do Rio Grande do Sul estão absolutamente equivocados nesta linha de aumento de carga tributária. O
cidadão hoje brasileiro, o cidadão gaúcho, ele não suporta mais pagar impostos. Nós sabemos e estamos vivendo uma crise bastante expressiva no que diz respeito à questão da economia, e na medida que se aumenta a carga tributária, se reduz o consumo. Isso é sabido por todos, né? Os economistas são os primeiros a dizer isso. E esta ideia de aumento do CMS aqui no Estado, ela tem um impacto nas pessoas bastante expressivo, né? A conta da luz, conta de telefone, gasolina, quer dizer, isso tudo hoje onde as pessoas já têm tido dificuldades, os orçamentos, o orçamento das pessoas hoje já não tem mais fechado, e nós vamos ter exatamente um incremento na linha dessa proposta de aumento de impostos. E isso só faz penalizar mais e mais o cidadão que já paga uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Em outras oportunidades, esses movimentos, né, que sempre começam com o chega de, né, deram certo... Agora chega de imposto. Agora chega de imposto. Agora chega de violência, deram uma grande repercussão. O senhor espera que tipo de repercussão a partir de hoje? Quem vai estar à 1h30 da tarde na Washington Luiz, aqui em Porto Alegre, para participar desse encontro? Quem é que já está confirmado? Olha, Felipe, nós já temos mais de 50 entidades da sociedade civil organizada conosco nesse movimento. Importante que seja dito, esse movimento não é um movimento da OAB, é um movimento da sociedade civil organizada. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela está recebendo as pessoas aqui na sua sede hoje, mas isso é um movimento que tem as federações empresariais, que nós estamos com a Central Única dos Trabalhadores, com a Força Sindical, com o Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com diversos sindicatos de trabalhadores, sindicatos empresários, enfim, é um movimento que é da sociedade civil organizada no estado do Rio Grande do Sul, e onde a sociedade está dizendo para a nossa Assembleia, para os nossos representantes, para os nossos deputados, que nós não aceitamos esta ideia de aumento de carga tributária neste momento, porque entendemos que não é por aí que nós teremos a solução. E, portanto, nós temos uma expectativa, e pelas confirmações que temos aqui hoje, de que teremos realmente um grande público. Aliás, importante também dizer que pessoas da sociedade têm nos procurado muito, né, Felipe? Pelo que nós estamos vendo aí no dia a dia, no que diz respeito à questão tanto da saúde quanto a esta crescente situação de violência que nós temos no nosso estado. E isso tem me preocupado muito, muito, Felipe, porque não são poucos os relatos que temos tido no dia a dia de questões de violência aí por falta de um investimento maior nessa área de segurança pública. Essa era a minha pergunta seguinte, né? Qualquer pessoa pode ir ao evento? Cidadão, pessoa física, pode participar? Sem dúvida nenhuma, Felipe, sem dúvida nenhuma. É um movimento que vem capitaneado por estas entidades, né? Ou seja, as entidades na representação dos seus associados, né? E que por isso nós dizemos que a sociedade civil organizada que está efetivamente dizendo agora chega de imposto, mas é um movimento aberto seguramente para todos que quiserem estar no prédio da OAB participando deste evento, que é um evento cívico, né? Nós entendemos que a discussão desta questão ela é uma discussão absolutamente republicana. Nós precisamos, e a sociedade precisa cada vez mais ter a consciência de que ela tem que fazer a sua parte também, inclusive cobrando, inclusive questionando, inclusive participando de debates como este, porque a sociedade é de todos nós. Cláudio Lamacchia, vice-presidente nacional da OAB. 1h30 da tarde na sede da OAB Rio Grande do Sul, na Washington Luiz. É isso? É isso mesmo. 1h30 da tarde, um ato público registrando agora chega de imposto e uma manifestação da sociedade do estado do Rio Grande do Sul para os nossos deputados e os nossos representantes, mostrando o que a sociedade pensa desta tentativa de aumento da carga tributária. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho e vamos acompanhar à tarde para transmitir aos guaibeiros tudo o que vai acontecer aqui em Porto Alegre. Obrigado, Felipe, um abraço a ti e parabéns pelo programa.